para que um advogado atue de forma sistêmica, por exemplo, ele deve conhecer a abordagem sistêmica e, em primeiro lugar, ele deve lembrar que o seu cliente pertence a um sistema familiar e olhar para este sistema como um todo, considerando também o sistema da outra parte, né? Daquela outra parte que está envolvida no litígio, cujo objetivo de tudo é encontrar a melhor solução para aquele conflito, de preferência uma solução que seja consensual. Um casal em processo de divórcio possui muitas dores que podem ser frutos de relações familiares antepassadas, mal resolvidas e que acabaram repercutindo naquele relacionamento. Do mesmo jeito, casos de abandono familiar, alienação parental, pode ter uma raiz mais profunda que transcende ali aquele vínculo afetivo em si. Um processo judicial, nesse caso, por mais complexo que seja, muitas vezes não consegue colocar um fim ao real conflito existente. Podemos listar aqui que as principais questões resolvidas por meio de acordos que foram alcançados mediante a constelação familiar é o pagamento de pensão aos filhos após separação conjugal, a partilha de bens após aí o divórcio, né? A dissolução daquela união estável, por exemplo, disputa de guarda dos filhos, a convivência familiar, né? Visitas dos pais ou das mães que não moram com os seus filhos. Os conflitos que envolvem família são feridas emocionais que, se não tratadas, de nada irá valer um acordo escrito celebrado ali. Nada vai valer judicializar. A constelação familiar traz exatamente essa didática de autoconhecimento e aprofundamento das questões emocionais antes da formulação de um acordo que seja efetivo. A constelação familiar é fundamental para a celebração de acordos jurídicos. Tem grande papel nesse quesito, de modo que as partes passam a se conhecer e entender qual a melhor forma de agir em diversas situações, mantendo um ambiente familiar saudável. Porque isso é de fácil, né, concepção. Quando nós vemos as pessoas ali envolvidas no litígio, que judicializa a sua causa, elas podem sair de lá a parte vencedora, pode sair de lá, vencer o processo, mas internamente ela não está feliz, né? Internamente, por exemplo, principalmente nesses casos que envolvem família, em uma situação de herança, vamos citar assim, os irmãos brigando entre si, até ali, né, na audiência. Como que esses irmãos saem dessa audiência? Será que acabou o conflito entre eles porque foi dada ali uma sentença? Porque acabou o processo? Por exemplo, questão pensão alimentícia, alienação parental. Será que encerrou ali o conflito após terminar o processo? Então é nesse ponto que a constelação ela age, né? Ela é efetiva, porque as partes ali elas são protagonistas daquela situação, elas vão olhar para aquilo de maneira que vão entender o porquê eles estão passando por aquilo, né? Vai à raiz do problema, que muitas vezes está lá atrás, né? A raiz, ela está lá atrás, que foi passando aí para as pessoas que vieram depois, né? Então, constelação familiar, para tratar litígio aí, principalmente nas situações em que envolvem família, é muito eficaz e vem, né, tendo resultados satisfatórios nessa questão. Ainda que não haja legislação específica tratando do tema, tratando especificamente da constelação familiar, é importante lembrar que a utilização da técnica no judiciário encontra respaldo legal na Resolução número 125, de 29 de novembro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, porquanto a estimula práticas capazes de proporcionar tratamento adequado aos conflitos judicializados. A referida resolução institui a Política Nacional de Tratamento dos Conflitos de Interesse, que visa aí assegurar o direito à solução dos conflitos através dos meios adequados, de acordo com a natureza e peculiaridade de cada conflito.
E o Código de Processo Civil de 2015 dá especial atenção aos métodos alternativos de solução de conflitos. Logo, da leitura do referido caderno normativo, infere-se que a aplicação de técnicas como a de constelação familiar está em perfeita consonância com o ordenamento processual civil brasileiro. Então é preciso considerar que manter um litígio e a sua discussão judicial muitas vezes é desgastante e oneroso às partes ali envolvidas, sendo muito benéfica a adoção de meios alternativos para a resolução dos conflitos, em especial aí o direito sistêmico da constelação familiar, que visa encontrar a verdadeira solução das controvérsias. Sabemos que o Poder Judiciário se encontra em uma crise de sobrecarga. Existe aí uma quantidade enorme de processos tramitando, e o que gera uma grande morosidade no andamento e julgamento deles. Então, diante desse cenário, a constelação familiar ela ganha força, pois as próprias partes são as protagonistas da solução, podendo contar com a ajuda de um terceiro profissional para facilitar aí o diálogo, e ajudar a encontrar a solução mais adequada naquele litígio.